diziam, por que não criar alguma coisa para as mulheres, porque na altura estavam todas abandonadas e maltratadas e desprotegidas, e de facto isso acho que foi ecoando no coração do Padre Meni, até que chegou à altura em que se proporcionou o conhecimento de Maria Josefa e Maria Angústias, não é? Só assim é que o Padre Meni conseguiu dar a assistência às mulheres doentes mentais, porque só ele como homem não conseguia, na época, no século XIX, era complicado porque era uma orientação da Igreja, não é? E ele também não podia passar por cima dessas estruturas, se assim se pode dizer, eclesiais, e mesmo até da própria congregação. Mas é interessante ver como esta sensibilidade e este gosto pela hospitalidade, do qual centra todas as suas forças, marca todos os momentos da sua vida, desde mais jovem até ao momento em que tem grandes responsabilidades na congregação e na ordem, como mais tarde depois, já velhinho, já quase sem forças, mas sempre aquela preocupação por perguntar como é que estão as irmãs, como é que está a obra, e a preocupação de perguntar também sempre pelos doentes, pela ordem de São João de Deus também, ou seja, eu acho que há aqui um homem de um coração muito grande em hospitalidade, mas foi alguém que se construiu também, diria, não é? Construiu-se na abertura que foi capaz de fazer às necessidades do seu tempo, e isso de facto dá-lhe uma grandeza de coração enorme, e sobretudo também alguém que se deixa interpelar pelas pessoas que estão ao seu lado, pelas pessoas normais da sociedade, não é? Pelas pessoas que foi conhecendo e que de certa forma também serviram para ele como instrumentos para conseguir concluir a obra. Daí que acho que foi alguém que se abriu de facto a esta história da hospitalidade e que nos abriu a todos como seus seguidores, não é? Muito bem. Quando olhamos para Bento Mene, percebemos que é uma pessoa muito viva, de facto, dinâmica, muito livre, como também com um sentido de responsabilidade muito, muito grande, mesmo quando era jovem. Irmã Lígia, que está aí, como é possível um jovem como São Bento Mene no seu tempo não se deixar levar pelo ambiente mais material, por outros caminhos já mais fáceis? Como é que no meio de um mundo assim, na Itália, onde ele vivia, naquele tempo, como é que ele não foi para outros caminhos, mas foi para este? Porquê? Como? Boa noite. Oi, irmão Alberto, eu nem sei bem. Ouve-se bem? Sim, sim. Ouve-se bem? Sim, sim, ótimo. Nem sei bem por onde começar, mas a realidade é que também um pouco como já dizia a irmã Paula, o Padre Meni tem uns sólidos alicerces, não é? De valores humanos e foi com esses valores que ele cresceu. A família, o pai, a mãe, transmitiram-lhe o mais básico e valioso, estes valores que depois, na vida, podemos ir vendo como é que este nosso santo vai revelando que os vive. Em primeiro lugar, podemos ver como desde muito cedo lhe foi também confiada grande responsabilidade. Podemos ver, ainda antes dele acabar os estudos, o secundário, ou seja, com 16 anos, por aí, já trabalhava num banco. E mesmo nessa realidade da papelada, da responsabilidade, porque muito dinheiro também lhe passava pelas mãos e com ele a vida de muitas pessoas. Mesmo nessa realidade ele recebeu propostas desonestas e, por um lado, a trabalhar no banco, aparece-lhe uma proposta de corrupção, nós hoje diríamos que era um crime de colarinho branco. Padre Meni recusou envolver-se em qualquer cenário destes e em qualquer coisa desonesta. Recusa depois de insistirem muito e depois acaba por custar-lhe o emprego. Perde o trabalho, mas não se importa com isso porque a consciência não lhe permitia deixar-se corromper. Também soube recusar convites para a maçonaria, porque nessa altura já manifestava capacidade de liderança e queriam aproveitar-se um pouco disso para disseminar, por assim dizer, o culto maçónico. E claro, o Padre Meni negou, não aceitou, e assim
podemos ir vendo nestes gestos um pouco do que aquilo ia sendo feito, não é? Claro que estes gestos, junto com outros, isto não se improvisa, não é? Da vida do Padre Meni, frequentemente falamos das coisas que sabemos que fazia com diligência e perfeição, não é? Organizar, viajar, dirigir construções, pedir empréstimos quando necessário, administrar, coisas que, se pensarmos bem, qualquer empresário pode fazer e faz bem. Podia este jovem milanês, fino, inteligente, podia-se ter lançado na política, se calhar meter-se na Revolução, que era uma coisa intensa nessa época, não é? Mas o Padre Meni, o nosso santo, colocava nestas mesmas atividades esta diferença interior que vemos o que a Bíblia chama o coração, não é? Também a irmã Paula falava do coração do Padre Meni, fazia tudo isto com este coração distinto, um coração cada dia mais cheio dos sentimentos de Cristo, o que também o levava a focar a sua atividade na promoção do bem-estar das pessoas doentes e procurando pôr ao serviço todas as suas capacidades, as suas energias para o bem comum, para a glória de Deus. O seu conhecido rigor, a claridade e a transparência com que lidava com todos os processos que ele tinha em mãos, a forma como tratava os bens materiais, eram a certeza de que tudo ia ser orientado para uma qualidade de vida sempre melhor para os doentes e também muito para a edificação, o estímulo, o testemunho para os irmãos e para as irmãs hospitaleiras que ele tinha por sua responsabilidade. Ele podia ser o grande bancário, não? Na Itália, na altura. Podia ter seguido esses caminhos. Mas não conseguiu. Ele sonhava muito mais alto, queria seguir outros caminhos, voar muito mais alto. Há pouco, e faz lembrar uma música, uma canção. Há pouco ouvíamos o Diogo com uma música, logo no início do nosso encontro, e agora íamos pedir ao Guilherme Portela, que é o Diogo lá acima do Norte, agora o Guilherme aqui mais do Centro, aqui de Sintra, que nos vai também, de certa forma, agora apresentar uma música, uma canção com este voo, com este sentido que tem também para a sua vida, como é que, de certa forma, ele também se deixou, no fundo, levar por voos mais altos. Vá lá, Guilherme. Não fiques na praia com o barco amarrado, com medo do mar. Tudo aqui é miragem, mas na outra margem alguém a esperar. Onda que morre sozinha na praia, não fiques brincando. No mar confiante ensina o teu canto de ave voando. Voa bem mais alto, livre sem alforje, sem prata nem ouro. Amando este mundo, esta vida que é campo, que esconde um tesouro. Voa bem mais alto, livre sem alforje, sem prata nem ouro. Amando este mundo, esta vida que é campo, que esconde um tesouro. Ninguém te ensinou, mas no fundo tu sentes asa para voar. Nem que o céu soltou e as nuvens impeçam, tu não vais parar. Há gente vivendo tranquila e contente como eu já vivi. É já que é diferente, o céu azul cinzento foi feito para ti. Voa bem mais alto, livre sem alforje, sem prata nem ouro. Amando este mundo, esta vida que é campo, que esconde um tesouro. Voa bem mais alto, livre sem alforje, sem prata nem ouro. Amando este mundo, esta vida que é campo, que esconde um tesouro. Que esconde um tesouro, que esconde um tesouro. Muito bem. Muito obrigado, Guilherme, grande músico.
Aliás, os pais são músicos, não é? Filho de uma família hospitaleira, de tantos anos, só pode aprender coisas boas da hospitalidade. Por isso continua, sempre assim, sempre em frente. Obrigado. A ser sempre bem hospitaleiro. Muito bem, continuando então, percebemos, com o nosso santo São Bento Meno, percebemos que foi uma pessoa com rasgos muito, muito inteligentes, uma pessoa com confiança em Deus muito, muito forte, uma grande profundidade, um grande homem, não é? Como diziam as irmãs. Olha, irmã Lígia, conta-nos um pouco desta dimensão mais interior, mais espiritual de São Bento Meno, que o leva a voar mais alto, como ouvimos agora o Guilherme a cantar. Como é que esta interioridade dele tão forte não quis trabalhar no banco, não quis ser um grande político, né, que era um homem forte, né, a ver se a sua figura, como está aqui atrás de mim, era um homem não só bem constituído fisicamente, mas interiormente, sobretudo, devia ser fantástico. Como é que essa interioridade era assim tão forte, irmã Lígia? Bem, aquilo que estamos a partilhar aqui permite-nos ir compreendendo, ou compreender mesmo, que todos estes são gestos que não se improvisam, não é? O Padre Meni, no meio de tudo, revela uma maturidade, um equilíbrio que claramente são resultado de um intenso trabalho interior, de uma reflexão, uma interioridade muito trabalhada, é uma pessoa com uma vida interior muito cultivada em profundidade. Ele, desde a família, foi educado com tradições cristãs, muito bem alicerçadas, eles rezavam o terço todos os dias, todos vibravam com os acontecimentos religiosos, os sacramentos, na ajuda aos pobres, que nunca faltava. Eles eram uma família, pode-se dizer, de classe média. O Padre Meni fazia oração diária diante de um quadro de Nossa Senhora, todos os dias, e ele recebia também conselhos de um sábio, eremita, assim nos arredores lá da cidade de Milão. E claro, assim, com este ambiente familiar que marcou a forma de ser, a forma de estar na vida, vincou-lhe uma personalidade assim muito forte, muito sólida. E aos 17, lembremos que ele trabalhava no banco aos 16, não é? Ou seja, depois de ele se despedir daquele emprego no banco, ele faz exercícios espirituais, uns dias em silêncio, ao estilo de Santo Inácio de Loyola, e também aqui vemos como São Bento Meni reconheceu na dimensão espiritual um meio, uma forma de discernir o seu projeto de vida. E de facto ter conhecido os irmãos de São João de Deus trouxe à sua vida espiritual a decisão de entregar a vida a Deus no exercício concreto da caridade, no serviço aos outros. E não sei, há alguns aspectos que me falam muito sobre esta profundidade do conhecimento sobre si, da determinação na entrega aos outros que Bento Meni transpareceu na sua vida. Eu diria, em primeiro lugar, a confiança, uma extraordinária forma de confiança, simples, de experiência vital no coração de Jesus. Ele dizia, repetia, que o coração de Jesus era cheio de misericórdia e de amor. E este era um tema que se notava quando falava nele, quando escrevia, o entusiasmo, mas sobretudo a emoção. Ele emocionava-se. Portanto, esta sua confiança fundamentava-se na contemplação desse coração de Jesus Redentor que se comovia perante os doentes, diante das multidões. Em segundo lugar, uma entrega filial, e aqui destacar a entrega filial à Nossa Senhora, não é? Desde o terço em família, como já disse, até a hora da morte, sempre encontrou em Maria o caminho para ir até Jesus. Ele propunha como caminho às irmãs, aos irmãos hospitaleiros, a quem carinhosamente chamava suas filhas e seus filhos. Aqui diria em terceiro lugar a piedade, uma coisa pouco complicada, direta, nada cerebral, por exemplo, ao sair de casa, ao regressar e à capela convencido de que era o mais eficaz a fazer. Colocar nas mãos de Deus o resultado de todas e qualquer atividade. E repetia, vezes sem conta, meu Jesus, de mim desconfio, no teu coração confio e nele me abandono.
Outro aspecto, a caridade, uma caridade sem limites, muito realista, segundo o Conselho de Jesus, que ouvimos há poucos dias no relato da última ceia: se eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Esta caridade fazia-o ver os doentes como verdadeiras imagens de Cristo, ou enternecer-se à vista de um mendigo. E a humanidade, a humildade, esta humildade que é fruto desta forte maturidade e equilíbrio, de uma vida interior muito cultivada, como temos vindo a falar. São Bento Meni sempre se destacou por esta humildade, podemos dizer heroica, que eu acabaria por confirmar como santo. E, não sei, assim, para concluir, diria apenas que seguir este itinerário interior de São Bento Meni é algo apaixonante, pode até ser perigoso se decidirmos fazer o mesmo, porque é caminho de seguimento de Jesus, com o que tem de luz, com o que tem de cruz, é caminho de amor e de dom e, sem dúvida, de hospitalidade sem fim. Muito obrigado, irmã Lígia, muito completo, sim senhora, grande interioridade de Bento Meni. Continuando, percebemos que ela é uma pessoa com capacidade empreendedora, como também com muita facilidade a atrair muitas pessoas à sua volta, não é? Despertando nele o desejo de ser melhor, de continuar. Não é, irmã Paula? Seria demasiado ousado dizer que estamos perante um homem cuja sua energia, a sua força, a sua determinação são bastante influenciadoras positivamente para as pessoas à sua volta e que, no fundo, entusiasmam outras pessoas e levam outras pessoas também a aderir ao projeto dele ou não, da forma como é e como faz. Ligando aí o som. A irmã tem que ligar o som. Eu acho que a partir do momento, já está, não? Eu acho que a partir do momento em que é um homem centrado em Deus e que procura viver a sua vida também a partir da interioridade e a partir desta relação com Deus, depois a sua vida marca-se. Eu pensar no Padre Meni como alguém que é um homem apaixonado por Deus e pela pessoa em sofrimento. E esta paixão leva-o a ser audaz, a arriscar, a confiar, ou seja, diria, a fazer tudo o que está ao seu alcance para construir a obra de Deus, mas também a confiar muito, ou seja, a saber que efetivamente muitas vezes não tinha os meios, tinha que pedir, tinha que se recorrer um bocadinho a pessoas influentes para conseguir ter capacidade para construir os centros, para conseguir levar a cabo a sua obra, não é? Para conseguir construir as casas para os doentes. E muitas vezes tinha pessoas em cada sítio por onde ia que de facto eram reconhecidas como pessoas que o ajudavam, e ele sabia que aquelas pessoas de facto podia confiar nelas e tinham esta sensibilidade também para a ajuda aos mais pobres. Ou seja, os traços da personalidade deste homem empreendedor é também algo que ao ser apaixonado por Jesus, o faz arriscar e o faz levar o amor sem fronteiras, longe, não é? Pronto, isto eu acho que é bonito pensar nisto. Esta capacidade também diria de liderança que ele tinha, não é? Ser capaz de influenciar outros, de levar outros também, não é? E isso é das coisas que também me impressiona. Conseguia fazer N coisas ao mesmo tempo, conseguia responder às necessidades, conseguia restaurar uma ordem e conseguiu fundar outra. Quer dizer, eu acho que isto é criar uma rede de psiquiatria. Eu acho que temos aqui um modelo de homem de trabalho, de homem de grande capacidade, ao mesmo tempo de unir, diria, um bocadinho a sua vida de oração, a sua vida de encontro com Deus,
mas também de muita missão, de muita entrega aos outros, não é? E acho que isto é significativo, ou seja, aquela paixão que o marca como homem centrado em Jesus, é aquela paixão que depois nós podemos ver quando ele escreve, quando ele se relaciona com pessoas influentes, quando ele tem que, às vezes, ser um bocadinho mais duro porque as pessoas não conseguem perceber aquilo que ele está a dizer ou seguir um pouco os caminhos da fidelidade que ele aponta. Nota-se que efetivamente é um homem que de facto tem paixão. Há um traço que também gostava de reforçar, que me parece a mim que é fundamental, que é de facto esta riqueza afetiva do Padre Meni, e que eu acho que é o facto de ele ter dado um rosto feminino à hospitalidade. Isso mostra que efetivamente o Padre Meni tinha um coração afetivo muito grande, um coração que lhe fazia ver, por um lado, estas necessidades concretas das pessoas à sua volta, mas por outro lado também conseguia intuir, e isto é muito feminino, não é? Intuir um bocadinho aquelas necessidades que muitas vezes passam desapercebidas, passam aqui um bocadinho esquecidas, não é? E ele tinha esta sensibilidade do pormenor, de estar atento àquilo que muitas vezes conseguia entender no silêncio da necessidade do outro. Isto acho que é fundamental. Depois há uma característica nesta personalidade empreendedora de Padre Meni, que já foi reforçada um bocadinho pela irmã Lígia, que tem a ver com esta interioridade e este dinamismo. Gostava de sublinhar esta ideia: só uma pessoa centrada em Jesus consegue doar toda a sua vida a favor dos irmãos. Diria que não existe outra forma, e nós olhamos para os irmãos de São João de Deus, olhamos para as irmãs, olhamos para as histórias que nos antecederam de entrega aos irmãos e conseguimos perceber que de facto só um grande amor a Jesus, traduzido no serviço hospitaleiro, primeiro nos torna felizes em cada dia, não é? Por outro lado, também nos torna, é um caminho efetivamente que nos faz pessoas completas, pessoas felizes, pessoas dinâmicas também na construção da obra. E isto acho que é uma marca muito significativa no Padre Meni. Também me parece importante a este nível a capacidade que o Padre Meni tinha de diálogo e de criar consensos, ainda que em alguns momentos, efetivamente, também foi a ocasião de alguma ruptura, diria, não é? Pronto. Mas a capacidade de diálogo e a capacidade de saber as coisas atuais, não é? Lia muito, sabia que a influência que teria no século XIX vinha muito de França com as novas correntes da psiquiatria, e para ele era significativo que os seus centros tivessem também aqui uma marca inovadora e uma vanguarda. Isto muito no seu estilo empreendedor. E de facto eu acho que temos aqui um modelo que nos faz sentir assim muito pequeninos quando pensamos de facto na grandeza de coração e na grandeza da obra que ele nos deixou. Ele escreveu muito, não foi? Tem aqui diante de mim um bolho de cartas, não sei quantas cartas, são muitas. 800 e tal, 819, 800 e tal. Meu Deus. Fora as cartas que ele escreveu aos irmãos, não é? É muita coisa. E uma devoção ao coração de Jesus. Claro, é assim, o que me parece a mim é que ou ele não tinha muita necessidade de dormir e por isso aproveitava as noites também para escrever, mas as viagens ele aproveitava muitas vezes, ou seja, todos os bocadinhos aproveitava para escrever, sentia que é uma pessoa que de certa forma as vivências eram interiorizadas, não é? E aproveitava todos os momentos para dar uma palavra de conforto, para animar. Não havia
notamos isso nos escritos, não havia ninguém das suas relações que não tivessem uma palavra de aconchego, de alento, de ânimo, de força, e isto de facto tem uma capacidade enorme de conseguir compaginar estas coisas todas, que hoje em dia a gente pensa, mas como é que isto é possível? Mas foi. Eu não resisto, tenho aqui a abrir aqui o grande livro, não é, das cartas, comprar com o Pai João Deus, só tem 6, e não tinha tempo para escrever, é bem diferente, mas ele tem muitas, tem aqui curiosamente uma do Telhal, que diz: minhas queridas filhas do Senhor, está aqui para as irmãs, não é? E o conta diz: estou aqui sentado debaixo de umas árvores, de uma mesa robusta, é muito interessante, e daqui a pouco tenho que ir a Lisboa, é interessante que parece quase um diário, ele a escrever daquilo que faz, para um dia onde passeava. Algumas dizem: agora vou ao Sameiro celebrar, ou não sei o quê, não é? Ou vou a Montemor. É interessante, ao ler as cartas dele, ver quase para onde o percurso que ele fazia, até a nível físico e geográfico. É um trabalho até lançado para os jovens hospitaleiros, não é? Procurar a geografia de São Bento Mene, para onde ele passou, pelo mundo inteiro, não é? Portugal, Espanha, está ali o irmão Luís também a ouvir, não temos tradução espanhola, mas apesar de estar em Itália, não é? No viciado, mas deve entender-nos, não é? E ele tem muita coisa em espanhol, não é? O Bento Mene, italiano e por aí fora. Em português temos algumas já traduzidas e algumas podem pedir-nos, que nós também podemos fazer chegar a cada um em casa ou em qualquer sítio onde queiram ler, a gente pode mandar e enviar. Por isso, muito obrigado por esta participação e agora temos mais uma surpresa musical. Desta vez não é do Norte nem do Centro, mas sim da Ilha da Madeira. O Grupo da Madeira está ali todo preparado, forte. André Ribeiro com a sua equipa, que nos vai agora também apresentar outro tema, quase ao final do nosso programa, parece quase um programa de televisão, não é? Com São Bento Mene. Então eles agora vão cantar para nós uma homenagem, no fundo, a São Bento Mene, quase como um hino, não é? Parece que é um hino, um louvor, é quase uma oração a São Bento Mene. Vamos então escutar.
Estão a ouvir-me? Ok. Então, mais obrigado à Madeira, mais uma vez, todos os outros que participaram. Eu acho que é um momento, nós já falámos muito, eu, a irmã Lígia, a irmã Paula, chegou o momento também de conhecer-os mais e de partilhar mais algumas dúvidas, questões que queiram perguntar e colocar. Também podeis mostrar mais a vossa cara, aqueles que estão mais escondidos agora, para nos conhecermos mais também, aqueles que quiserem, claro. Desde o norte a sul, Vila Real, Trás-os-Montes, Porto, Serra Alentejo, vários sítios, Madeira e Açores, sei se das Açores quem está. Vamos agora, no momento, quem quiser perguntar, comentar, dizer alguma coisa que saiba sobre, alguma curiosidade sobre São Bentomé, quem sabe, que devem saber muitas coisas, não é? Sobretudo quem fez muitas atividades e que já ouviu muito falar sobre ele, e se calhar já rezou muito com ele, e as suas cartas sobretudo, alguma curiosidade que tenham para contar-nos entre todos, para nós sabermos mais. Por isso agora é um tempo assim mais descontraído e mais livre para quem quiser ligar o seu som, claro, não de todos de uma vez, porque senão ninguém se entende, mas um de cada vez, quem queira então a participar. Isso é interessante. Vá lá, quem arrisca? É preciso ir ao Padre Ricardo, está ali, Padre Ricardo Pinto de Vila Real, quer dizer alguma coisa? Padre Alberto Mendes. Então. Olha, quero dizer-vos a todos vós, a ti, também todos aqueles que fizeram e participaram já ativamente neste colóquio, por assim dizer, tertúlia, sobre este santo hospitaleiro. Dar-vos os parabéns por esta iniciativa e por vosso trabalho, por aquilo que vós fazeis na parte da área da saúde e da hospitalidade. É sempre um grande testemunho para todos nós e de uma forma particular também para todos os capelães a nível nacional, dos hospitais e todas as casas de saúde. Portanto, um bem-aja a todos vós que colaborais. Quem vai falar mais? Alberto, há aqui uma questão no bate-papo. Ora, faz lá essa questão, Guilherme. Não é minha, é da Carolina, Sim, da Carolina Britos, mas eu vou tomar a... boa noite, peço desculpa não ligar a câmara e o micro, mas a net não é melhor. Tenho uma questão. Para ser beatificado não é preciso realizar um milagre? Não entendi bem se há algum milagre por trás e se sim, qual? Isto trata-se... Carolina quer saber sobre a beatificação. A irmã Paula, a irmã Lígia têm presente sobre esta questão dos milagres de São Bentomé, da questão da beatificação, canonização dessa época. Não sei se a irmã Lígia quer responder. Atualmente, a Igreja de facto preconiza que para haver um reconhecimento, diria, não é, um bocadinho da santidade da pessoa, possa haver também algum sinal externo, não sei se pode dizer assim, ou pelo menos um sinal onde se possa sentir que houve uma ação sobrenatural que nos leva a reconhecer que essa pessoa de facto que pode ser tida como um modelo de santidade, não é? E como não sou assim tão velha na congregação, ao nível da canonização, para ser canonizado em 1999, o milagre que o Padre Meni fez foi precisamente a cura de uma irmã com um cancro da bexiga. E de facto não foi assim nada extraordinário em relação à oração que a própria irmã fez, ao sentir que de facto também teria que decidir se era operada ou se efetivamente poderia até correr o risco de perder a vida na operação, e pelo que nos transmitem a nós que
somos mais jovens na congregação, o que nos transmitem é que efetivamente ela sentiu no seu corpo uma grande paz e uma sensação estranha de que algo começou a sentir força, uma regeneração. E de facto, passado um tempo em que foi fazer novamente exames, tinha uma bexiga nova, se assim se pode dizer, não é? Pronto, e os médicos admiraram-se. Como é que se pode explicar esta mudança física? E atribuíram um milagre à irmã Nicolassa, que era uma irmã de Espanha. E esse milagre, ao ser atribuído, conseguiu, de certa forma, levar o Padre Meni aos altares, não é? E ser confirmado, diria, não é? Como um modelo de santidade. Para nós, seus seguidores, o modelo de santidade não passa só por estas questões de realizar milagre, diria que é a sua vida completa e a forma como ele viveu, que nós já partilhamos aqui um bocadinho, é o grande milagre da vida do Padre Meni, não é? E aquilo que para nós prova também a sua santidade. Mas o irmão Alberto pode completar. Não, é isso mesmo, disse. Mas mais que milagres, é o seu testemunho de vida, não é? Aquilo que ele fez, toda a sua vida, de facto, e o seu historial. Quem não conhece bem pode ler muita biografia, porque tem tantas coisas aí pelo meio da vida dele, e até de sofrimento de aguentar acusações, por exemplo, contra ele, que era assim, que era assado, tudo falso. Ele aguentava tudo, é engraçado, não é? Com a oração, ele tem uma devoção muito grande, é da época dele, do Coração de Jesus, dos irmãos Sagrado Coração de Jesus, não é? Esta casa de Leal tinha o nome de Sagrado Coração de Jesus, não é? Quase ninguém sabe, mas é da história, porque foi ele que a comprou, que fundou. E que, no fundo, este coração de Jesus é que ele se apegava e que rezava, e as suas frases mostram isso, de facto. Mostra como é que ele aguentou tudo. Isto é um milagre constante da sua vida, a forma como ele vivia constantemente para Deus. Por isso, tudo o resto acaba em segundo lugar. Mas isso qualquer um de nós pode comentar, dizer, vá lá. A Carolina está a dizer obrigado, ficou satisfeita com a resposta. Muito obrigada, Carolina. Mais? A gente com vergonha, é? Quem é que vai falar? Eu próprio sei. Quem? Olá, eu sou a Maria Antônia. Está aqui o nome do Cabra, mas é o nome da minha mãe. Antes de mais, queria dizer olá a todos. Eu nunca tinha estado numa conferência assim. Eu nem sequer tinha escrito na juventude hospitaleira, mas estar aqui com as pessoas diferentes é uma das coisas que gosto muito de fazer. Olá, André. Olá, Diana, Helena, a todos vocês. Maria Antônia, também estou aqui. Sim, eu disse André. E eu queria dizer que o momento em que estamos eu acho agora... que Carlos, tens o som ligado, não tens? Carlos Araújo. Já se ligou. Está a ouvir o som. Continua. O momento em que estamos pode parecer um momento assustador, porque neste momento nós temos todos de quarentena e este daquela escola está muito agitado entre mim e os meus colegas, as pessoas não param de nos enviar trabalho. E eu tenho pena de não poder agora estar com as doentes, com a minha tia que está a trabalha na Casa de Saúde da Graça-Coração de Jesus. Na Casa de Saúde de São Sebastião, da Graça-Coração de Jesus da Unidade. Da Madeira, sim. Sim, da Madeira. E também não posso visitar a minha tia, que também está lá hospedada. Eu candidaria muito para lá, mas infelizmente não posso, porque não podemos estar em contato com pessoas vulneráveis para evitar o contágio e essas coisas todas. Apenas o que podemos todos fazer neste momento é confortar-nos uns aos outros, porque este momento
é um momento de aflição para todos e há pessoas que não sabem o que fazer, há pessoas que tomam decisões erradas sem saber e neste momento estamos aqui todos para nos ajudar e para nos proteger uns aos outros, independentemente de estarmos suficientemente ou não. E por acaso, por falar no Benjamin, no meu último teste de American People Explained, nós estivemos a falar sobre pessoas, sobre Deus, basicamente, e pessoas que se inspiraram em Deus e que fizeram coisas fantásticas, coisas corajosas e lindas. Falámos de Aristóteles de Sousa Mendes, não sei se conhecem. E por acaso falámos em São Benjamin, por acaso lembrei-me dessa congregação, lembrei-me das pessoas que conheci na Juventude Hospitaleira na semana do verão e no Natal Hospitaleiro, lembrei-me disso tudo e praticamente aquelas coisas para mim não eram novidade. A professora estava-me a explicar aquilo para quem não sabia, mas eu já sabia algumas obras de Deus, sabia que ele tinha ajudado os mais necessitados, as pessoas com deficiências, e falámos também de São Vicente de Paulo, acho que é assim que se diz o nome deste santo. Ele também teve uma vida, ele antes tinha uma má vida, mas depois, quando se converteu ao cristianismo, passou a ajudar os pobres, passou a ajudar os outros, e creio que neste momento é o que todos precisamos fazer agora, de nos ajudar uns aos outros, porque é neste momento que conseguimos descobrir o que valemos para nós e para os outros, podemos ajudar-nos e Muito bem. com todos podemos ultrapassar isto com força e sem uma coisa difícil. É como São Bento dizia, uma pessoa vale mais que o mundo inteiro, não é? É a grande frase dele. Por isso, olha, temos que, de facto, ajudar-nos todos para ajudar as pessoas. Muito bem. Muito obrigado, Letícia. É o nome. Então, mais alguma intervenção? Irmão Luís de Espanha pode falar em espanhol, ou de Itália, neste caso, está noviciado em Itália, mas quiser dizer-nos alguma coisa. Há dias temos na Páscoa Hospitaleira, também por aqui. Foi ligar o micro, aí algures. Pode ser que a gente entenda. Obrigado por participar, ma no parlo portugués. Puedo hablar español para que... muy interesante que este encuentro que estáis haciendo. Yo haría una pregunta para responder. El primer lugar de Benito Meni cuando llega para restaurar la orden en España es Barcelona. Entra en Barcelona, en España, pero no recuerdo ahora cuál es el primer lugar de Portugal. ¿Cuál es la primera casa que inaugura Benito Meni en Portugal? Ele começa na Guarda, não é? Bem, sim. Sim, irmã Margarida, vá lá. Sim, ele começou na Guarda, numa casa que lá comprou com a ajuda da paróquia, da diocese, e logo, mas essa casa durou como meio ano, 9 meses, e porque não tinha, em termos monetários e outras complicações que havia, não foi por diante. Depois a casa seguinte foi a dos irmãos, foi Telhal, não é? Telhal foi a primeira casa em Portugal, hospitaleira. Não foi lá na Guarda, não, depois veio para Lisboa. Nós para Santa Marta, ali no centro de Lisboa, estiveram lá, não foi nosso, está lá o hospital ainda, mas como casa não, claro. A casa mesmo foi mesmo aqui no Telhal que compraram e que ainda existe, não é? Mas as outras não. Muito bem. Mas... A Carolina Brites, ela, como não pode falar, ela tinha posto uma questão, e será para os secretários, se calhar, não sei se a ponho agora mais tarde, tem que ver com o cartão. Mas se calhar para todos, não? Portanto, ela diz que, relativamente ao cartão que lhe chegou,
Irmã Margarida. É a Rita agora a falar. Desculpe. Pronto. Como é o primeiro ano pronto, que ela não percebe muito bem, e então queria saber acerca do voluntariado. Irmã Margarida. Sim. Eu acho que efetivamente é melhor terminarmos as questões com São Bentomene e só depois vamos a essas questões mais práticas. Se calhar para que horas são? São quase 11 horas, algumas pessoas estão cansadas, por isso, como diz a Rita, depois aqueles que querem questões mais práticas podem ficar até mais tarde e os seus secretários poderão depois também responder coisas mais concretas, pode ser, connosco, não é? Mas em relação a isto do São Bentomene, temos que falar com ele antes que eles forem embora, e temos muitos aqui, parece, que nos poderão responder a mais questões. Vai ver quem é que mais perguntas. Tenho uma dúvida, posso? Romeu de Largal, vá lá, toca a perguntar. Então, olá a todos, uma saudação especial para a irmã Lígia, para a irmã Paula. Há muitos anos, já não nos vemos. Então é assim, a dúvida que eu tenho é, e já não me recordo, peço desculpa, na altura São Bentomene restaurou as ordens em Espanha e em Portugal. Que momento, ou seja, que complicações é que havia para isso ter acontecido? Ou seja, porquê que foram restauradas? O que é que havia na altura? Qual era o ambiente pela qual elas na altura foram desativadas? E no caso em Espanha, não é? Em Portugal foi a fundação, certo? Irmã Paula, então? Sim. Ora, eu acho que a irmã Lígia não sei se quer falar, porque da última vez fui eu que respondi. Ela vai me dando a voz. Mas pronto, é assim, eu gostava só de, se calhar convém clarificar um bocadinho. O Padre Meni foi o restaurador da Ordem de São João de Deus em Portugal, Espanha e México. Certo. Foi enviado pelo Papa Pio IX, na altura, porque de facto com a Guerra de Espanha, algumas ordens religiosas e algumas congregações tinham-se dispersado, tinham-se desagregado, tinham-se desintegrado também um bocadinho, porque estavam a sofrer muitas perseguições, não é? Ao nível social. E de facto também isso aconteceu na ordem hospitaleira na altura. E o Papa, preocupado com isso, de certa forma, ao ver também essa preocupação no superior-geral da ordem, de então, questionava-lhe qual seria a pessoa que ele encontrava com espírito também para levar a cabo essa obra que não era fácil na altura, não é? E de facto o superior-geral da ordem indicou o Padre Meni, era jovem, ele tinha para aí uns 23 anos, 24, quando foi enviado pelo Papa a Espanha a restaurar a ordem. É precisamente, e entrou por Barcelona, não é? Entrou pela parte assim mais próxima de França, diria, até porque era uma zona que lhe permitia a entrada em Espanha, porque França estava um bocadinho mais pacífica, diria, não é? Então ele estudou também essa possibilidade. E é precisamente quando começa a restaurar a ordem que se confronta com a necessidade, porque as pessoas também iam ao encontro dele e viam a obra que ele estava a reestruturar e os irmãos que estava também, de certa forma, a agregar, não é? As pessoas com mulheres com doença mental iam ter com ele as famílias a pedir-lhe, por favor, faça alguma coisa por nós também, não é? Por isso, a Ordem de São João de Deus foi restaurada em Portugal, em Espanha, Portugal e México, e a Congregação das Irmãs foi fundada em 1881 em Simpozuelos, não é? Já o Padre Meni tinha restaurado a Ordem em diferentes pontos de Espanha, e só mais tarde é que vem para Portugal
fundando, de certa forma, não é? Entrando pela Guarda, pela aldeia da Ponte, e depois, entretanto, situa-se em Lisboa e, nomeadamente, comprando uma quinta ou doando-lhe uma quinta no Telhal. E mais tarde comprou depois Idenha também, uma pequenina casinha na Idenha. Mas o Padre Meni, no fundo, a missão dele era restaurar a ordem em Portugal, Espanha e México, e ao mesmo tempo que ele ia restaurando, a partir do momento em que fundou as Irmãs, então restaurava a ordem, ou estruturava um hospital dos irmãos, e muito perto criava alguma coisa para as mulheres com doença mental. E então aí tinha as irmãs a trabalhar e as irmãs a servir, não é? Por isso é normal que se encontre obras dos irmãos e obras das irmãs muito perto. Isto vem um bocadinho das origens também, não é? Não sei se respondi. Sim, portanto, em Espanha essa desagregação foi originada pela guerra e em Portugal um bocadinho por arrasto ou algum Portugal outro... não houve desagregação. Nessa altura eu creio que não houve desagregação, penso que não, porque de facto Portugal ainda não tinha, a restauração era em Espanha, não é? Porque de facto em Portugal foi o primeiro hospital que foi criado. Não sei, talvez aí entre o irmão Alberto, que eu não sei muito bem a história, mas não sei. Em Portugal acho que não. Não seria muito por aí. Ele veio porque aqui a ordem tinha desaparecido, não é? E então havia aquela vontade de vir e refundar, de a ordem voltar, não é? No fundo. Foi no tempo do Marquês de Pombal, com a expulsão das ordens religiosas. Uhum. E que depois tínhamos que voltar outra vez, não é? Uma ordem. Mais por aí. Ok. Muito bem. Obrigado. Muito homem da história. Ora, mais coisas. Carlos também, o Carlos Araújo, fez tantas atividades, não é? Sobretudo em Braga e por aí fora. Quer dizer-nos alguma coisa sobre Bento Meni? Está lá, Carlos? Da vida, Cristiana, mais. Daniel. Luís. Não têm dúvidas? Não? Guilherme? Olá, tenho uma dúvida. André da Madeira. Está-me a ouvir? Sim. Sim. Como é que São Bento Meni fez, por assim dizer, recrutou Maria Angustas e Maria Josefa? Recrutou. Ora, aí está. Como é que vai fazer a recrutação? Como é que fez o recrutamento? Irmã Lígia. Agora não se safa. Elas é que se quiseram juntar a ele. Foram mais teimosas. Foi. Recrutamento, André. Ai. Olha, foi uma coisa natural, uma coisa que só pode ter sido do espírito. Então, em Granada, Maria Josefa e Maria Angústias sentiam a necessidade de ser acompanhadas espiritualmente e depois o Espírito Santo pôs no caminho destas duas santas este maravilhoso confessor. E assim elas iam a caminho do Sacromonte confessar-se, monte acima, conversavam pelo caminho as suas inquietações e depois já na paz, depois da reconciliação, vinham traçando novos caminhos no regresso. E aos poucos o Padre Meni também as ia conhecendo, ia percebendo também um pouco o que ia nos seus corações e foi ajudando-as a fazer um caminho muito bonito, como se pode ver hoje, não é? O resultado destes passos dados por Granada em hospitalidade. No fundo, pode-se dizer que foi assim.
Mais alguma coisa? Alguma intervenção mais? Vá lá. Rita? Eu não tenho assim grande coisa para acrescentar. Parece que tem o Geraldo alguma coisa? Sim, eu primeiramente, não sei se estão a me ouvir. Sim, sim. Sim, primeiramente eu queria agradecer pelo convite que as irmãs me passaram e depois por esta iniciativa e também pela criatividade, está mesmo muito bem montado. Aí os outros nossos amigos estão nos ajudar a entrar no espírito com cânticos. Também as irmãs esclareceram muito bem. Gostei muito, é a primeira vez que ouço falar de São Bento Menes e foi muito bom, foi muito edificante para mim e gostei. Então a questão que tenho, além das muitas que já algumas já foram respondidas, os outros já colocaram. É só um pequeno reparo, não sei o nome de Bento, é dele de origem, da família ou doutor de algum santo? É essa pequena questão que eu tenho. Só uma curiosidade, não sei mesmo. Obrigado. Margarida, está a ouvir-nos, vá lá. Bento Mene, sendo o 5 de 15 irmãos, o quinto de 15 irmãos, foi-lhe dado pelo batismo o nome de Ângelo Hércules. Portanto, até se associa muito ao Hércules, a força, não é? Essa força, essa motivação interior forte que ele manifestou e que o levou até ao fim com essa vontade de levar o mundo, de levar as pessoas a descobrir também o valor da vida da pessoa e sobretudo esta confiança em Deus. Portanto, o nome de batismo era mesmo Ângelo Hércules e depois quando entrou na congregação, a congregação já lhe atribuiu o nome de Bento Mene. Sim. Foi um bocadinho por aí. Sim, senhor. Obrigado. Nada. Então não teve nada a ver assim, com uma ligação, por exemplo, com São Bento Abade ou com outros santos, não tem nada a ver com isso? Talvez fosse inspirado porque havia muito... Antigamente havia muito a moda de... A pessoa que tinha relação com um santo ou que nascia no dia do santo, punham-lhe esse nome. Por acaso, Bento Mene, creio que não nasceu, quer dizer, não há nenhum Bento no dia do batismo dele. Quer dizer, não sei. Também é verdade que as pessoas podiam escolher um nome, outro nome na congregação, ou então a madrinha na congregação, todos tinham, bem, na nossa sim, não sei se nos irmãos era, mas uma irmã mais velha era a madrinha da mais nova e então dava-lhe o nome. Neste caso, eu não sei, eu não recordo que se foi realmente o padrinho do Bento Mene, o padrinho na congregação que lhe deu o nome, não sei se alguma irmã sabe dizer. Não. Creio que não. Não. Todos os irmãos, e são do meu tempo, dos mais velhos, que alguns ainda não morreram, mais velhos, eles tinham um outro nome, de facto. Era morrer para o mundo e nascer para uma vida nova, não é? Quando mudavam de vida. E então, muitos ainda que eu conheci aqui, que era um bocado estranho, nos livros, às vezes na secretaria, temos uns nomes, irmão tal, e eu, mas esse irmão não existe. Porque de facto era um outro nome, era o nome da família, mas quando para a ordem teve outro nome, como é o caso do Bento Mene, não é? Desse tempo. E então era o caso do nascer de novo, e um nome novo, porque de facto enterrava quase outra vida terrena para ter uma outra vida nova. Não é? É mais por aí, nesse sentido. Temos aqui mais intervenções. O Carlos diz que tem pouca net, parece, não é? Mas promete dar o seu testemunho sobre São Bento Mene.
E alguém dizia que gostaram muito dos músicos da Madeira, não é? Gostariam que eles cantassem outra vez. Exatamente, eu estava a perguntar ao André se eles tinham possibilidade de depois terminar com a... Estamos com fogo de artifício, o som não vai sair bem. Por causa do 25 de Abril começou agora o fogo de artifício. Poxa, na Madeira, isso é mesmo um luxo. Já liberdade. É na passagem de ano. É que cá temos festa mesmo em quarentena. Mas temos mais músicos, temos o Diogo e o Guilherme também. Diogo, eu acho que eu pus a gravar, mas não apanhou a tua música. Portanto, eu acho que podíamos voltar a ouvir o Diogo, que era para ficar gravado. Não sei se estão todos de acordo. Grande música. Prometemos, quando formos ao norte, vamos ouvir ao vivo depois. Está bem? Eu já estou pronto, então. Hoje é o dia da vitória e da verdade, da nudez e da encarnação da história. Fim de todos contemplar e ajudar. Pousem armas porque Deus vai mudar. O menino que nasceu é Deus conosco. Povos todos exultai de alegria. É o dia de criar um mundo novo, onde todos são iguais em harmonia. Como borboletas que bebem das flores do verão, das fontes da paz, da Eucaristia e do perdão, de todos os cantos da terra virão. Os mãos nas mãos diante do amor chorarão, esfomeados de perdão. Com o coração a rebentar de ternura, já serão o grande dia do Senhor. Muito obrigado, sim senhora. Gravaste, Rita? Ok? Muito bem. Já estou a bater palmas ali, também há um sinal de palmas aqui nesta coisa, não é? A gente vai descobrindo, vamos aprendendo como é que isto funciona, as nossas aulas de informática e destes programas, vamos aprendendo. Quando acabar a pandemia já sabemos lidar com isto, para continuarmos. Então, alguma coisa mais? Porque temos aqui uma pequena oração de São Bento Mene para a benção de duração final. Mas se houver alguma coisa antes... Eu acho que o Padre Alberto podia então fazer essa oração e depois, quem quisesse ficar para ouvir questões de dúvidas e questões práticas da JH, dos cartões, do voluntariado e como é que as coisas se vão processar futuramente, ficaria aqui mais um bocadinho. Ótimo, sim senhora. Quem tiver as dúvidas da Juventude Hospitaleira, fica então. E os outros tiverem sono, também podem ficar toda a gente, mas podem. Então terminamos então com esta nossa oração de São Bento Mene. Senhor, proteção e conforto dos humildes, que anunciaste o vosso Evangelho de misericórdia, com as palavras e com as obras do presbítero São Bento Mene, nosso irmão, concedei-nos por sua intercessão, que segundo o seu exemplo, vos amemos sobre todas as coisas e vos sirvamos sempre nos irmãos doentes e necessitados.
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pronto, o Senhor esteja convosco, Ele continuará certamente com muita hospitalidade e que continuemos sempre muito hospitaleiros e, como sabeis, a gente vai continuar, novas surpresas virão, estejam atentos ao Facebook e por aí que nós iremos anunciar, porque enquanto for assim, vamos nos juntando desta forma, está bem? Por isso vamos continuar. Por isso agora teremos as questões para aqueles que vão e que estão com sono. Muito obrigado pela vossa presença e voltem sempre. Hein? Agora aos secretários, a Rita, Daniel, estão aí. Eu vou me despedir. Está bem? Obrigada. Tchau. Obrigado. Irmã. Obrigado.